שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom a todos que estão nos assistindo. Que o Eterno abençoe vocês e os demais em todo o planeta, em todos os países do mundo que estão nos acompanhando online, pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo YouTube. Que as bênçãos do Eterno permaneçam sobre vós. Amém? Então veja só como é complexo, como é lindo, como é maravilhoso. O Eterno teve que vir descodificando. São 7 níveis celestiais. 7 níveis. Lá do último nível, teve que vir descodificando. Cada céu que ela descia, ela tinha que se adequar àquele céu. Cada céu, ela tinha que se adequar. Ela teve que ser traduzida. Traduzida, para hoje você abrir a Bíblia e ler e falar assim, não estou entendendo nada. Eu já vi muita gente falar, eu li esse versículo, mas eu não estou entendendo nada. Então ela teve dezenas de traduções para chegar na nossa língua aqui terrena, certo? Então, quando você pega um pergaminho desse, ele está escrito exatamente dentro dos originais, todo codificado. Então, quando um mestre de Torá, quando um judeu que estuda a Torá há 30, 40, 50 anos, 40 anos estudando, ele começa a ficar bom. Quando ele estuda há 40 anos, eu falo aqueles eruditos que passam o dia todo lendo os pergaminhos. Ele começa a ficar bom depois de 30, 40 anos estudando. Ele começa a descodificá-la, que ele começa a ler ela de trás para frente, frente para trás, na transversal, na diagonal, de cima para baixo, de baixo para cima, porque ela é codificada. A Bíblia, você pode ler ela em todas as dimensões. Você lê ela na transversal, na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. Na verdade, é da direita para a esquerda. Porém, quando você pega a Bíblia traduzida, tem gente que não lê nem do lado certo, quanto mais de trás para frente. Entende? Esse é o segredo. Quando você aportuguesa ela, você vem aportuguesar ela, ou passar ela para o inglês, como tem a King James, que foi a primeira Bíblia traduzida pelo rei James. Quando se traduziu na Inglaterra, a primeira versão inglesa, mesmo no inglês, no alemão, não se podia mais aproximar dos originais. Afastamos muito dos originais. Então, uma partícula desse afastamento é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós estamos numa paraxá, uma porção, a porção lunar dessa semana, que é determinado por Deus, não é por homens. Isso aqui não foi o homem que inventou. Não tem nada que é invenção humana. O cortejo da Torá aqui não foi o homem que inventou, isso é Deus que mandou fazer. Está escrito. Tudo está escrito. Ou está escrito na Mishnah, ou no Talmud, na Torá oral, está escrito. Então, olha só, a paraxá que nós estamos, a porção que nós estamos é a porção de número 11. É a 11ª lua do ano, porque o calendário de Deus é lunar, ok? Se chama Vaigash e aproximou-se. Só que cada paraxá, cada porção, ela é riquíssima de códigos numéricos e segredos. Então, como os textos são codificados, eu quero mostrar para vocês como é lindo o que Deus fez para nós. Olha que interessante. Nós vamos estudar em cima do livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 46, versículo 27. 46 está dentro da porção Vaigash. Está dentro da paraxá. Eu não estou saindo. O mundo inteiro, o planeta Terra hoje, todas as sinagogas do planeta, todas, não sei se 30 mil, 40 mil, eu não sei quantas tem, todas estão estudando este mesmo capítulo, o capítulo
44, versículo 18 em diante. Todos no mundo. Só que dentro desse capítulo, eu posso explorar o texto e pegar segredos que estão escondidos lá. Então nós vamos ensinar para vocês algo dificílimo de você ouvir. Nós vamos ensinar para vocês Apocalipse em Gênesis. Ok? Dentro dos códigos, nós vamos explicar Apocalipse em Gênesis. Por quê? Porque eu acabei de explicar, se você está racionalmente acompanhando, porque um culto sinagogal, você pode até estar muito espiritual na hora do louvor, do cântico, mas na hora da ministração, do estudo, você pode estar conectado com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh, mas é racional. Você tem que entender o que você está ouvindo. Se você não entendeu nada, você perdeu o seu tempo e eu o meu. Né, Sara? Nós temos que entender. Então, olha lá. Eu disse que dos 5 primeiros livros da Bíblia saíram todos os outros. Foi isso que eu falei? Agora há pouco? Não foi isso? Então Apocalipse automaticamente, se saiu dos 5, Apocalipse está em Gênesis, Apocalipse está em Êxodo, Apocalipse está em Levítico, Apocalipse está em Números e Apocalipse está em Deuteronômio. Se saiu todos de lá, eu tenho que provar isso. Mas não vim para provar isso, eu vim para mostrar para vocês segredos. Vamos lá. Bereshit 46, 27, Esther 8, 9 e Atos 2, 1. Então nós vamos passear na Bíblia toda. No sistema sinagogal, para você que nos visita, você não pode pegar um texto isolado e trabalhar só aquele texto isolado. Porque com o texto isolado eu faço o que eu quero. Fui claro? Baruch Hashem. Códigos da Bíblia, códigos do fim. Apocalipse codificado dentro do texto. Vamos lá, vamos aprender um pouco. 46, 27 de Bereshit. Os filhos de Yosef, nascidos no Egito. De quem que fala essa porção? José do Egito. José, aquele que os irmãos jogaram no poço seco, que nós comentamos há uma porção atrás, jogou ele no poço para ficar livre dele, porque o pai fez um manto listrado para ele, os irmãos tinham muita inveja dele, lançaram ele no poço, depois ele foi vendido para um comerciante que estava num percurso, descendo para o Eretz Mitzrayim, para a terra do Egito. Ele foi vendido como escravo. Mas a história vocês já conhecem. Que a esposa de Potifar, de Potífera, se interessou por ele, mas ele, sendo um servo de Deus, manteve a posição dele de judeu. Ele foi encarcerado porque ele foi acusado do que não fez e ficou quase 20 anos na prisão, aguardando o momento do eterno usá-lo. Mas tem todo um contexto. E depois esse menino revela o sonho de Faraó, e Faraó viu que ele tinha um dom especial. Colocou ele como o segundo do reino. Um judeu passa a ser o assessor direto, o vice-rei, o segundo que comanda o Egito. Só que para isso, ele rapou a cabeça, tirou a sua barba de judeu, tirou os seus mantos, a sua roupa judaica. Ele não podia usar um talit, ele estava na terra do Egito, e ele se vestiu de egípcio, colocou braceletes egípcios, um anel do rei de Faraó, colares egípcios. Quem olhava para ele via um egípcio. É por isso que quando começou a assolar a fome na terra, os seus irmãos descem para a terra do Egito para buscar alimento e se deparam com o vice-governador, com o vice-rei. Mas não o reconhecem, porque ele estava vestido de egípcio. E 20 anos se passaram que eles não viam ele. Essa história não é simplesmente de José do Egito. Essa história é de Jesus. É a história de Yeshua. Hoje, segundo o Midrash, segundo o Talmud, a lei oral, a Torá oral,
Jesus hoje está vestido de romano, está às portas de Roma. Por isso que você vê ele de branco com manto vermelho nas costas. Isso é vestes romana. O vermelho é Edom, são os edomitas. É um Jesus trajado de edomita. Se fosse um Jesus judeu, todas as fotos e imagens que fazem dele, teatros que fazem nas congregações, nas igrejas a respeito de Jesus, mostrariam um Jesus de talit, de quipá, e não vestido de branco, com tecido vermelho jogado nos ombros. Então ele está esperando o momento certo que Yosef esperou para se apresentar aos seus irmãos. Porque de repente, ele diz, saiam todos da sala. Estavam seus servos egípcios dentro da sala. E os seus irmãos estavam com ele. E ele começa a chorar. E ele começa a chorar. E ele se apresenta, não como Tzafenat Paneia. Olha o nome que puseram nele. Tzafenat Paneia. O nome que você conhece hoje não é o Tzafenat Paneia, mas é Jesus, é romano o nome. Mas o nome dele é Yeshua HaMashiach. Mas ele tem que ser apresentado como romano, para que a história de Yosef seja cumprida, porque é profética. Yosef vestido de egípcio, Jesus vestido de romano, as portas de Roma, as portas de Edom. Mas existe um outro segredo dentro do segredo. Quando você começa a ler o texto, o Eterno coloca um detalhe no versículo que não precisava estar aqui. Humanamente, ele seria indiferente. E olha como que o Senhor escreve o texto. Os filhos de Yosef, nascidos no Egito, eram 2. Yosef tinha 2 filhos, nascidos lá quando ele governava o Egito. Eram 2. Mas diz assim o texto, olha que legal. Por que Deus acrescentaria essa frase no texto? Todos os membros da família de Jacob que entraram no Egito somaram, junto com os 2, 70 pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Eterno não cita que eram 70 pessoas, ia mudar a história? Não. O povo de Israel entrou no Egito. Se é 30, se é 50, se é 80, humanamente, não existe essa palavra, mas eu vou criar ela agora. Leigamente falando, ia passar batido. Concordam? Nós não íamos entender nada. Simplesmente não colocou a quantidade. Mas o Eterno fez questão de explicar que a somatória de todos os judeus que entraram no Egito eram 70 pessoas. Então eu estava lendo em casa o texto, eu falei, puxa vida, tem algo peculiar aqui escondido. E eu vou descobrir isso. E eu me concentrei nesse aspecto, para entender por que Hashem escreveu que entraram 70 pessoas no Egito. E aí, o Senhor me deu uma luz para que eu entendesse. Olha que legal isso aqui, ó. Lá no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 19, está escrito o seguinte. Lá em Shemot 19, 19, Êxodo 19, 19, é o relato do momento em que Moshe estava em cima do Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Nesse exato momento, a Torá, ela relata o seguinte nesse versículo. À medida que o som do shofar ficava mais alto, Moshe falava. E Deus
lhe respondeu com um som. Se você abrir a sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, vai estar escrito: e Deus respondeu com uma voz. O texto não está exatamente traduzido como deveria, porque ele não respondeu com uma voz. Porque quando eu digo que o Eterno respondeu com uma voz, eu estou limitando a quantas vozes? Uma. Mas se você for ver os livros milenares que traduzem os códigos de texto, lá no Midrash Shemot Rabbah, que é o quê? O que é isso, Rosh? Midrash Shemot Rabbah. Deixa eu te explicar o que é isso. Quando você lê Gênesis, lá no capítulo 2, diz assim, que o Eterno descia no jardim do Éden, no Gan Eden, para falar com Adão. O que ele falava para Adão? Ele falava o Midrash, a Torá oral. Tinha livro escrito lá no Éden? Tinha pergaminho? Então isso aqui, Midrash Shemot, é a Bíblia falada. Agora imagine você que Adão sabia a Bíblia inteira de cor, e os Midrashim, que dá mais de 30 Bíblias de grossura, espessura. Ele sabia de cor. Hoje alguém fala assim para você: anota meu número aí, depois você me liga. 99, 39, 29, 49, você fala, já perdi nos 9. Seu cérebro não consegue anotar um número de telefone falado. Mas o cérebro de Adão comportou trilhões de palavras. Vocês acham que nós regredimos? Mas é muito, com força. Então, ele sabia tudo de cor. Então, o Midrash, o que ele faz? O Midrash, ele explica o versículo. Cada versículo da Bíblia tem que ter um Midrash. Tem que ter a explicação. Senão você não vai entender nunca o texto. Então, o Midrash Shemot Rabbah, capítulo 5, versículo 9... diz que nesse exato momento de Shemot 19, Êxodo 19, o Eterno falou em 70 línguas. Você imagina quem estava lá embaixo do monte? 70 idiomas ao mesmo tempo. 70. Por que, Rocha? Por que ele falou em 70 línguas? Porque 70 na Bíblia significa todas as nações da terra. Quando o Eterno falou com Moshe no Monte Sinai, ele estava dizendo: eu não estou entregando a Torá somente para o povo de Israel, mas eu estou entregando para todo o povo da terra. As 70 línguas são todas as nações do mundo que existem hoje e que existirão no futuro. 70 refere-se a nações do mundo. Todas as nações, todas. Porque ali, na hora do Monte Sinai, não tinha só judeu. Uma multidão de egípcios pegou e foi junto, e outros que estavam no Egito no dia do Êxodo, tinha gente ali de muitos países do mundo. Ali era o centro comercial da terra. O centro comercial. No dia que o Senhor fala assim, que o faraó abre as fronteiras, ali todos os povos estavam visitando ali, falou assim: onde esse povo está indo? Eles estão indo encontrar com o Deus deles lá no deserto. Eu também vou. Sabe o brasileiro, quando ele vê uma fila? Ele vê uma fila e entra na fila. Depois ele pergunta assim para o cara da frente: essa fila é para quê? Se tem um povo que gosta de fila, é brasileiro. E isso aconteceu naquela época. Quando eles viram o povo saindo,
Eles disseram, onde esse povo está indo? Eles estão indo encontrar o Deus deles no deserto. Estou dentro aí. Por isso que o Senhor falou em 70 idiomas no Monte Sinai, representando todas as nações da terra. Olha como é que começou a ficar profundo isso aqui, hein? O Eterno leva os filhos de Jacó com os filhos de Yosef, num total de 70, porque ele está falando aqui que no Apocalipse, no futuro, ele vai envolver todas as nações da terra. Olha que profundo que é isso. Ele vai envolver todas as nações da terra na história dos filhos de Israel. Os 70 filhos estão representando todas as nações da terra. Serão envolvidas nesse processo. Ari não te chamou? Não chamou eles para ir lá para a terra do Egito? Onde é que estava Jacó nesse dia? Estava lá na terra de Israel. Mandou umas carruagens buscar ele, carroças. Carroças do faraó. Imagina que ele estava lá na tenda, chegou as carroças lá na porta para buscar ele. Com as guarnições do Egito. Levaram ele, juntou o povo de Israel num lugar só. Então esse ajuntamento é profético. Vamos entender melhor? Vamos continuar descodificando o texto? Olha lá. Lá em Atos 2:1, olha onde nós já fomos. Nós estamos lá no Egito. Do Egito nós fomos para o Monte Sinai. Do Monte Sinai nós estamos indo lá para Atos. Olha como que a Bíblia é toda interligada. Por isso que ela é toda codificada. Olha que perfeição que é isso. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, está escrito: chegou a festa de Shavuot. Festa da entrega da Torá em Atos. Aí você começa a ler o livro de Atos, diz assim, e quando se reuniram em Jerusalém, ouviu-se um vento tremendamente tempestuoso. Oi, está ligado? Um vento tempestuoso que passou por sobre eles, e todos os que estavam na cidade, e viu pessoas de todas as nações. Tinha gente que eram partos, medos, elamitas, gente de Judá, da Líbia, do Egito, da Frígia, da Ásia, do Ponto, da Capadócia, e eles começaram a falar em línguas. Mas o mais bonito de tudo é que você fica chocado. Aquele povo estava falando em línguas, como fosse batizado no Espírito Santo com dons de línguas, mas o total das línguas que estavam sendo faladas lá em Atos, no capítulo 2, versículo 1, eram 70 línguas. Hashem toca o shofar em cima do Monte Sinai, na hora de integrar a Torá no Monte Sinai. Na hora que toca o shofar, ele fala com a multidão em 70 idiomas. De repente, os filhos de Israel descem para encontrar o vice-governador em 70 pessoas, que está falando de nações. E de repente, no livro de Atos, 1500 anos mais tarde, lá em Atos, 1500 anos mais tarde, lá em Atos, pessoas do mundo inteiro, do mundo antigo, reunidos em Jerusalém, começam a falar em 70 idiomas. Está repetindo o que aconteceu no Monte Sinai. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações, debaixo dos Shamaim. Estavam na sinagoga? Todos os judeus de todas as nações debaixo dos céus. Todas as nações debaixo dos céus, todas as nações representadas debaixo dos céus estavam lá. Por isso, eles falaram em 70 idiomas. Como ouvimos falar em nossa língua materna? Os persas que estavam lá, os persas, no meio daquela festa de Shavuot. Que festa é essa? Festa da entrega da Torá no Sinai. Olha a festa, Deus usa as datas corretas, o relógio de Deus é perfeito.
Ele não entregou em Sukkot. Ele não entregou em Rosh Hashanah, em outras festas. Ele entregou em Shavuot, na festa da entrega da Torá no Monte Sinai. Então, olha que coisa linda. Aí eles estão lá, todas as pessoas do mundo inteiro, e aí, de repente, os elamitas, os de Frígia, olha, da Ásia, da Capadócia, da Líbia, cada um falando no seu dialeto, começa a ouvir a sua voz, começa a ouvir judeus que nunca falaram na língua da Capadócia, que nunca falaram o líbio, que nunca falaram a língua egípcia, começa a ouvir eles falando em línguas, na língua deles. Eles ficaram perplexos e disseram: como? Como que esse povo está falando no nosso idioma? Mas o Eterno estava dizendo ali: o meu pacto do Sinai, a minha palavra que foi dada no Sinai, permanece perpétua a aliança para todas as nações. E hoje, ele continua falando nos 70 idiomas. É por isso que Deus me deu aqui a sabedoria de dizer para você que a Torá, quando veio dos céus, levou milhares de anos para chegar aqui embaixo, para que ela pudesse ser interpretada nas 70 línguas, para que toda a terra entendesse aquilo que é celestial, que é impossível do homem entender. Mas vamos em frente para nós terminarmos. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 15, profeta Ezequiel. Estamos terminando. Olha o que diz o profeta: veio a mim a palavra de Adonai. Você, ser humano, pega um pedaço de madeira, pega um pedacinho aí, um galho de árvore, escreva por Judá, pela tribo de Judá, e por aqueles que se juntaram a ele em meio ao povo de Israel. Alguém está entendendo? Pega um pedacinho de madeira e escreva por Judá. E aqueles, eu não sou judeu, o que eu faço numa sinagoga judaica? Isso é para judeu, não é para mim não. Ah, é? É mesmo? Precisamos conhecer mais Bíblia, a gente está fora do aquário. Por Judá e por aqueles que se juntaram a ele em meio ao povo de Israel. Se você não era judeu, você se juntou, passou a ser. Porque deixa eu te trazer uma notícia grave e às vezes triste. Só é salvo quem é judeu. Se você não for judeu, esquece, você está fora do plano de salvação. Eu te dou 50 versículos para te provar. 50. Mas eu não sou judeu, não nasci em Israel, não tenho pai e mãe judeu, não tenho tio judeu, avó judeu. Não. Lá está escrito: éreis gentios. Éreis gentios. Por nascimento. Mas não pode ser mais. Porque a palavra gentil é pagão, feiticeiro, idólatra. E só tem duas raças de gente na terra: ou é gentil ou é judeu. Então você tem que escolher o que você é. Se você é gentil, você está fora dos planos. Então entrou um espírito de antissemitismo, anti-judeu, anti-machia, que é o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O espírito do antissemitismo. O que é antissemitismo? Anti-judeu, anti-judaísmo. Tudo que você fala de judeu, a igreja, misericórdia, está amarrado. Eu não tenho nada com isso. Estou fora. Eu sou o povo que herdou a terra prometida. Agora é a minha vez. Tem até um louvorzinho que fala: é a minha vez, é a minha vez. Minha vez? Mas aí entra em contradição, porque também tem um outro louvorzinho que eles cantam, mas não conseguem correlacionar. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele eu fui enxertado. Ei, se você foi enxertado na oliveira, que é Yeshua, diz para mim, como é que você é outro tipo de árvore? Yeshua está aqui, é o tronco de Jessé. Os galhos
São os 7 Espíritos de Deus. Aí até canta, só não interpreta. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele eu fui enxertado. Então se você dava banana, ou laranja, ou mexerica, ou limão, você não vai dar mais laranja, nem mexerica, nem limão. Se você for enxertado na oliveira, qual o fruto que você vai produzir? Azeitona. Se você não produzir azeitona, você está fora do projeto, do processo. Azeitona esmagada dá azeite, azeite dá fogo. Se você não estiver nesse processo, você está fora. Você não faz parte da história. Você está enganado, te enganaram. Tome um pedaço de madeira e escreva: por Irudá e aqueles que queiram acompanhar. Oliveira verdadeira, nele eu fui enxertado através da fé. Eu fui enxertado, então eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero me juntar. Eu quero me juntar. Está escrito. O problema é a interpretação de texto. Mas pegue o segundo galho, pegue outro pedaço de madeira e escreva: por Iosef. Então aqui estamos juntando 2 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Iosef. Pega 2 galhos de árvore. Escreva aqui: por José e aqueles que o acompanharem. Por Judá e aqueles que o acompanharem. Pega os 2 galhos, a vara, e por toda a casa de Israel, que a ele se ajuntou. Pega as 2 varas. Uma escrita, essa frase que está aí em Ezequiel, e a outra escrita, outra frase. O que ele manda fazer? Pegou as 2 varas, agora você vai juntar as 2 varas. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Ó, vamos lá? Vamos juntar as 2 varas? Finalmente, lá pelo versículo 17, 18, 19, 20, faça-os juntar em um só pedaço de madeira. Olha lá, os 2 pedaços de madeira. Mandou juntar os 2 pedaços. Um escrito Irudá, o outro escrito Iosef. E todos aqueles que se juntaram a eles. A igreja. O povo que não tem o DNA judeu, mas se juntou a eles. Aquele que não nasceu num berço judaico, mas é judeu de circuncisão do coração, como está escrito no livro de Romanos. Se juntou a eles. Então você está num galho ou está no outro? Juntou os 2 galhos. E olha o que o Senhor diz profeticamente, ó. De modo que se torne um só em sua mão. Quando o seu povo perguntar a você, o que tudo isso significa? O que significa pegar esses 2 galhos e juntar um no outro? Adonai Elohim, o Senhor dos exércitos, diz o seguinte: eu tomarei a vara de Iosef, que está na mão de Efraim, junto com as tribos de Israel, que a eles estão agregadas, e as porei junto com a vara de Judá, e farei deles uma única. Quantas varas? Quantas raças vão viver para a vida eterna? Efésios 2:11. Efésios 2:11 está escrito: éreis pobre. Agora você é o quê? Rico. Éreis doente. Agora você sarou. Éreis bobo. Ó, como vocês estão inteligentes agora. Viu? É? Éreis gentil. O que você é agora? Por que descaracterizou? Por que a igreja de Edom, de Roma, faz 2000 anos está enfiando na cabeça das pessoas que eles não são judeus? Eu falei que seria difícil. Eu falei que o texto de hoje, o tema de hoje, seria difícil de entender. Olha lá. Farei deles uma única vara, de forma que se transformarem em um só em minha mão. Então, na vida eterna, se eu fosse usar um termo aqui cristão, eu diria, lá no céu, lá no céu não entra gentil, se eu fosse usar um termo cristão. Na vida eterna, não entra gentil, só entra Irudi. Só judeu. O que é judeu, Rosh?
Judeu é quem carrega a palavra de Deus no coração. Essa é a tradução da palavra judeu. Então, se alguém te chamar de judeu, não fica ofendido não, não pensa que está te xingando não. Você é um judeu, sou. Judeu significa, eu transporto no meu coração a palavra do meu Senhor. Isso é a tradução da palavra judeu. Que aí eles maquiam de tudo quanto é coisa para parecer um monstro. Olha como é perfeito. Perfeito. Então o Senhor vai pegar todas as nações que se juntarem a Israel, seja aí Judá, seja a tribo de Yosef, você se juntou com Israel, nos 2 galhos. A oliveira é feita de quê? De galhos. Ó, a oliveira é feita de galhos. Pegou 2 galhos, você se uniu aos galhos, mas o Senhor na mão vai ter um só. Você vai ser um com eles. Amém? Se eu sou um com eles, eu vou fazer festa do Dia das Crianças? Eu vou fazer festa do Dia dos Jovens? Vou fazer festa do Dia das Mães na minha igreja? Não. Se eu sou um com eles, as festas dentro de uma casa dessa, uma casa sagrada, são festas ao sagrado. Eu não faço festa dentro da igreja para honrar o homem. Festa do dia do pastor, festa do dia da irmã, da pastora, é festa de adoração ao eterno. O templo foi erguido na terra para adorar um, que ele se chama errado, único. Eu não posso usar isso aqui, eu não posso usar essa área para honrar o homem, para fazer uma festa para o homem. Aí as 7 festas bíblicas, que são as mais fáceis de se praticar, que são estatutos perpétuos, a igreja não sabe quais são. Você fala para eles que agora, daqui 2 meses, tem Purim. Hã? Purim? Ah, não, agora daqui 2 meses é acampamento de jovens. Acampamento, pode fazer acampamento de jovens, mas faz um acampamento de jovens para Purim. Então tudo é maquiado, ou seja, não estão atrelados aos 2 galhos. Se eu não sou um com eles, eu estou fora do plano. Eu não honro nem o que está escrito. Como que eu faço parte da salvação? Desculpa. Está um pouco pesado, está um pouco agressivo, mas eu fui chamado para ensinar. Eu fui chamado para traduzir texto. Eu fui chamado para descodificar texto, para mostrar para você a verdade do que está escrito na entrelinhas. E aqui eu provo para você dentro das escrituras. Eu estou te mostrando, o texto está na minha retaguarda. Está aqui, ó, na minha retaguarda. Você está lendo o texto. Você pode abrir a Bíblia e conferir o que está escrito. Nós estamos interpretando o texto. E vamos finalizar para nós irmos embora? Esther. Esther? O senhor não falou que estaria ensinando Apocalipse hoje? Se tem um livro apocalíptico, é o livro de Esther. Ah, não é possível. O livro de Esther fala de qual festa? Purim. A festa de Purim, que o ser humano chamou agora de carnaval. É uma desgraça, uma maldição. Eles pegam o que é santo e profana. Na festa de Purim, há mais de 2.500 anos usava máscara. Aí você põe uma máscara hoje em Purim, eles falam que você está fazendo carnaval dentro da igreja, porque o cão, o Hassatã, transformou uma festa sagrada em profana. Mas por que em Purim, há 2.000 anos atrás, e usa até hoje uma máscara no dia de Purim? Para dizer profeticamente que o Senhor no livro de Purim está mascarado, ele não aparece. Mas aí vem Hassatã e coloca escola de samba com mulheres nuas na rua, sexo deliberado, droga deliberada, e profana aquilo que é sagrado. As pessoas agora comparam que a igreja copia o mundo, mas não lembra que a festa tem 2.500 anos, que é o mundo que profanou o que é sagrado.
Olha como é profundo isso. Reflete, respira, raciocina. Olha lá, livro de Esther, capítulo 8, versículo 9 até o versículo 17. E o decreto do rei foi escrito de acordo com tudo que Mordecai disse sobre os judeus. Quem é Mordecai? É o tio da rainha Esther. Porque os judeus tinham sido condenados a serem mortos por causa de uma falcatrua lá de um incircunciso, de um anticristo, de um antimachia. Qual é o nome dele? Sobre os judeus, aos comandantes do exército, governadores e oficiais das províncias, desde a Índia até a Etiópia. O rei disse assim a Mordecai: os judeus têm que ser honrados. Esse povo representa o eterno aqui na terra. Eu vou soltar um edital hoje. Vamos escrever aqui de punho e pego meus assessores aqui no palácio. Manda eles traduzir as cartas em todos os idiomas. Traduz as cartas em todos os idiomas. E mande para os 127 países que são governados pelo rei. A Torá foi traduzida em todas as línguas, porque o rei mandou. Olha outra profecia apocalíptica. A Torá, por ordem do rei, foi traduzida em todas as línguas e enviada a todas as províncias. Por isso que na província de Franca você está aprendendo a Torá hoje. A mandado do rei. Nós estamos falando de todas as nações, 70 nações. Ele mandou para 127 províncias, mas deixa eu traduzir para você codificadamente. Ele mandou para 70 nações da terra, em 70 idiomas. A carta. O que estava escrito nessa carta? Segura aí. Você que ama segredos bíblicos. Segura aí, você vê que coisa linda agora, olha lá. 127 províncias, em cada província e cidade onde a ordem e o decreto do rei chegaram, os judeus sentiram felicidade e alegria. Foi feito festa, liberdade para os judeus. Quem imperava nas terras era Yehudi. Se fosse judeu, estava bonito no pedaço. Olha lá o que acontece. Se sentiram felicidade e alegria, foi uma festa e um feriado. Muitas pessoas dentre os povos da terra tornaram-se os dois galhos, Judá e Yosef, e os que se juntaram a eles tornaram-se Esther, mostrando para vocês a história de Yosef, mostrando para vocês Atos, na descida do Espírito Santo, mostrando para vocês as 70 nações, tudo codificado, texto sobre texto, código sobre código. Eu louvo ao Eterno por ter me dado discernimento desses textos. Perfeito demais, não é? Que dia que você imaginou que estava falando das cartas, estava falando da Torá em todas as línguas? Que dia que você imaginou que Esther é apocalíptico? Que dia que você imaginou que Ezequiel estava falando de Apocalipse? Atos estava falando de Apocalipse? Que dia que você imaginou que Bereshit estava falando de Apocalipse? Que dia que você imaginou que Êxodo 19, o toque do shofar, estava falando da volta do Mashiach, na hora que vai tocar a trombeta, você vai ouvir nos céus, o arrebatamento, mas vai estar tocando em 70 idiomas. E essa é a porção que Ele nos deu nessa tarde, para você refletir e analisar o quão profundo é a tua salvação. Glorifica o Eterno de você ter uma sinagoga na cidade de Franca e poder aprender o texto dentro dos originais. Levanta tuas mãos, glorifica, adore a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu fui privilegiado de aprender as Escrituras dos originais. Glorifica a Ele. E que o santo, o Ha-Kadosh Baruhu, o santo bendito seja sobre a vida de cada um de vocês, dando discernimento, sabedoria, dando a você saúde, dando graça, e que nessa tarde vocês possam colher o melhor dessa terra, mediante a palavra do Eterno. Amém. Amém. Yevarehe Adonai
veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viuneka. Is Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.